programa de hoje volta ao mundo político e eu peço permissão a você de outro estado brasileiro para a gente costurar um pouquinho sobre o nosso Distrito Federal, que passa por um momento bastante complicado. O governo ainda não conseguiu desatar os nós que nós temos visto aí, né? Recebeu aí uma herança, ia dizer maldita, mas pode ser quase, né? Do governo anterior. Se fala em quase 4 bilhões buraco existente nos cofres do GDF, e a gente vê, né, funcionários públicos sem receber pagamento ainda do mês lá de 2014, e o governo tentando achar uma forma de pagá-los, né, fazendo alguns parcelamentos, mas o pessoal quer o dinheirinho já, de imediato, e aí fica um negócio muito complicado. Nesta brincadeira toda, a Câmara Legislativa tem chegado junto, né? Houve, por exemplo, na sexta-feira um encontro, né, meio que às pressas para aprovar lá uma medida que poderia facilitar a chegada de dinheiro para esse tipo de pagamento. E a gente vai falar sobre isso e outras coisas dessa cidade, juntamente com Rodrigo Delmasso, deputado distrital. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Rodrigo. Olá, Celso, olá a todos os nossos telespectadores aí do Diário Brasil. E vamos tratar desses assuntos que são assuntos que mexem com a capital da República e que mexem com todo o Brasil também, né? Acaba mexendo com todo mundo. Lógico, justamente. Não tem outra saída, né, amigo? Justamente. Agora, como é que se age diante disso tudo? Você acha que essa canetada que foi dada por vocês na sexta-feira vai ajudar e vai trazer uma solução imediata para o GDF? Olha, não é definitiva, mas é uma solução imediata. A solução que foi dada foi autorizar o Poder Executivo a utilizar o financeiro, né, o extrato financeiro dos fundos do Distrito Federal, ressalvando alguns, certo? Para que o governo do Distrito Federal possa saldar as dívidas com os servidores da saúde e da educação. Lembrando, deixando uma coisa bem clara, Celso, que as dívidas que existem eram dívidas vinculadas a 13º e férias. Os salários, até aquele momento, estavam em dia. Né? Por isso que a Justiça declarou a greve inconstitucional, por causa, um dos argumentos foi levantado que era a questão de atraso de salários, né? Então a Justiça teve esse, teve esse entendimento. Não estou aqui defendendo a posição da Justiça, só para explicar para o telespectador, né, o porquê que foi declarado inconstitucional. Na minha avaliação... Para você que está fora de Brasília, a greve dos professores. A greve dos professores aqui no Distrito Federal. Na minha avaliação, aí, né, não sou jurista, mas uma decisão um pouco assodada da Justiça, porque é um direito constitucional do servidor, de qualquer empregado, fazer a greve por aquilo que ele achar, né, que é pertinente para a sua categoria, para a melhoria da sua categoria, seja de condições de trabalho ou na melhoria do seu salário, ou até mesmo reivindicar os passivos dos atrasados colocados. Agora, parece que houve também uma questão, em termos judiciais, dos médicos, né? Que também não se poderá fazer o parcelamento. O parcelamento. Na realidade, a primeira ação que se teve foi de um auditor fiscal do Distrito Federal que conseguiu na Justiça a suspensão do parcelamento dos salários. Só para explicar o que está acontecendo, o governador Rodrigo Hollenberg determinou o seguinte: quem recebe até R$9 mil recebe até o dia tal, de 9 a 12 mil, dia tal, acima de 12 mil, dia tal. Então, se você recebe, por exemplo, R$16 mil, você recebe seu salário em 3 parcelas. Você recebe 9 mil no dia X, 12 mil no dia Y e o restante no dia Z. Né? Ou seja, seu salário, final do mês. Seu salário ficou fatiado em 3 parcelas dentro do mesmo mês. Eu entendi que fosse um pagamento único na data aprazada, não é? Não é então. Quer dizer, então ele recebe um bocadinho no começo do mês, um bocadinho no meio do mês. E o restante, o que sobrou lá, o resquício, lá no... Então a maioria acaba recebendo até 75% acaba recebendo ali na primeira parcela. Entendi. 75 servidores. Os outros 25 acabam recebendo lá na frente. Poxa vida, hein? Agora, é duro para quem tem dinheiro para receber, né? Na Rapaz, realidade... ainda mais que você já vive numa pindaíba danada, né? É verdade. Aí agora, para acabar de ajudar a complicar a situação,
né? Vem esse monte de aumentos aí que a gente visualizou, né? Combustível 2 vezes, agora ganhamos de presente água, ganhamos de presente a luz, energia elétrica, né? Você logo no começo, inclusive, você chegou a receber o pessoal da CAESB lá dentro? Não, nós fizemos uma... Você tomou uma atitude nesse sentido, né? Nós fizemos uma convocação, tá certo, do presidente da DASA, do presidente da CAESB e do secretário de Meio Ambiente, para que eles pudessem explicar o porquê desse aumento de 16,2%. Que uma dúvida que paira é o seguinte: aqui em Brasília, você paga o valor da taxa de água e o mesmo valor da taxa de esgoto. Verdade. Então, se você for avaliar que o aumento é de 16,2% da taxa de água, se você paga o mesmo valor no esgoto, você tem um aumento de 32,4% na conta de água, que é vamos dizer assim, é um mix. E também teve agora um aumento, né, que começa a valer hoje, os dois aumentos começaram a valer, aliás, a partir de ontem, certo? De mais de 20% também, de mais de 20% da tarifa de luz. Nós fizemos esse requerimento, estamos aguardando aí a presidente da Câmara Legislativa, né, a mesa diretora, agendar uma data para que em plenário, certo, essas três autoridades possam ir lá explicar o porquê que o aumento da água foi 3 vezes acima do índice da inflação. Será que... Aí eu fiz um discurso, inclusive, até muito forte, sabe, Celso? Porque cobrando da mesa diretora e da Câmara Legislativa a convocação imediata, porque esse aumento de 16,2%, eu fiz uma pergunta: será que a CAESB é a nossa Petrobras? Que está aumentando tudo para esconder tudo, né? Alguns rombos que existem? O porquê desse aumento, que é o maior do país? Maior do que, inclusive, do estado de São Paulo, que está sofrendo uma crise hídrica. Verdade. Então, a dificuldade que se tem de captação de água lá, que nós não temos essa dificuldade aqui. Justamente. Nós temos um grande, né, reservatório que é o descoberto, né? O Santa Maria também grande e tudo mais. E ainda tem projetos de captação de água do Lago Paranoá que estão parados. Tem recurso e aquela que o Roriz fez junto com o governo de Goiás. Lá, a Corumbá 4 ainda não... a Corumbá 4 ainda não... Mas já está abastecendo com as cidades da região aqui. Do entorno. Algumas cidades do entorno já recebem águas da bacia ali do Corumbá 4. Mas o grande problema, Celso, é que se dão aumento e se usa o seguinte justificativo: é para melhorar a manutenção da rede. Então quer dizer que os serviços de manutenção sofreram um aumento de 16%, sendo que nada subiu 16%, nem a própria inflação. O acumulado da inflação do ano passado foi de 6%, 6,2%. Agora, você consegue discutir isso dentro da Câmara? Olha, a gente tem tentado, tem colocado, eu sou vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico da Câmara Legislativa. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o presidente e assim, nós vamos fazer essa convocação na Comissão de Meio Ambiente se o plenário não fizer. Porque o que nós queremos é o seguinte: a explicação. Queremos a explicação da CAESB e da DASA, que a CAESB pediu 24% e a DASA deu 16%. Queremos saber o seguinte: o porquê que a DASA autorizou o aumento. Porque quem autoriza é a agência reguladora. Quero saber o porquê que a CAESB pediu 24% e o porquê que a DASA autorizou os 16%, e o porquê que o secretário de Meio Ambiente, que é o interveniente entre os dois, não pediu a suspensão desse aumento, até que se houvesse a explicação. Porque a DASA é vinculada, é uma agência reguladora vinculada à Secretaria de Meio Ambiente. Então, gostaria que o secretário de Meio Ambiente fosse explicar o porquê desse aumento. Mas é uma medida, podem dizer que é uma medida pedagógica, para que as pessoas utilizem melhor a água. Será que esse é o melhor caminho? Será que nós podemos usar campanhas educativas aqui no Distrito Federal, né? Como nós fizemos tempos atrás em relação à faixa de pedestre? Será que a gente não pode promover isso? Então, quero saber essa explicação. Por quê, Celso? Mais uma vez, o contribuinte tem o seu bolso assaltado por causa da má gestão e da corrupção. E isso nós não podemos aceitar. Quero que as planilhas da CAESB quero que as planilhas da CAESB sejam abertas. Quero que o presidente da CAESB abra a planilha de custo da CAESB e me diga será que existe um déficit de 16% da arrecadação? Que explicação que ele vai dar para isso, né, meu amigo? Porque, bem ou mal, como diz o outro, na parte da eletricidade, né, da energia, tem uma explicação.
nós não estamos gerando, né, nas hidrelétricas o suficiente, aí tem que ligar as termoelétricas, né? Justamente. E aí os gastos são muito maiores, fora o rombo que também aconteceu lá atrás, né? E que nós já teríamos que pagar de qualquer maneira. Agora, então, Celso, se for para cobrir o rombo, que diga lógico. que qual foi a gestão que foi fraudulenta, para que a justiça possa tomar as suas atitudes. Eu não estou aqui para discutir, para dizer que é culpado. A gente só não pode deixar que, mais uma vez, o bolso do cidadão seja utilizado como a única fonte de recursos para sanar uma crise financeira do Distrito Federal. Agora, pelo que eu estou percebendo, a Câmara também não está muito propensa a ficar dizendo amém a essas coisas, né? Não. Eu estava vendo, naquele caso do Pacto por Brasília, né? Que vinha alguns aumentos e tudo mais, né? Justamente. O governo não teve a votação que ele achava que teria. Não. Para quem dizia que tinha uma base ali de no mínimo 16 e coisa semelhante. Tiveram só 12 que votaram a favor. E você não apareceu para votar por quê? Não, eu estava lá. Estava lá, mas não votou por quê? Porque era contra votar o projeto. Era contra votar o projeto. No momento da votação, eu e mais 8 deputados, nós nos retiramos porque nós éramos contra votar aquele projeto. Sabíamos que iríamos perder. Sabíamos que o governo estava com 12 votos. Mas ele tem que aprender também que quando o negócio é mais embaixo, ele tem que usar um pouquinho mais de sabedoria. Mesmo se tivesse empate, o voto de desempate era da presidente. A presidente já tinha votado sim, inclusive, então ela não ia mudar o voto dela, com o voto de Minerva. Então nós saímos em protesto, porque nós não aceitamos que aquele projeto estivesse pautado naquele momento. E voltamos para voltar a aro, antecipação das receitas orçamentárias. Então, o que nós fizemos? Saímos do plenário em protesto ao governo, certo? Por ter colocado na pauta aquele projeto daquela forma, e voltamos para votar a aro, que era o que a gente tinha acordado. Você chegou a fazer alguma sugestão para que se mudasse aquilo? Fiz inclusive antes da votação, fiz um discurso dizendo que era contra o projeto que aumentava os impostos, até porque esse aumento não iria resolver a crise financeira de 2015, esses aumentos vão valer para 2016. Aí a área técnica do governo, infelizmente, conseguiu ali, numa argumentação não tão substancial, convencer alguns deputados que aquilo iria resolver o problema. Eu fui um dos deputados, deputado Reginaldo Veras, que dissemos o seguinte: esses aumentos não valem para esse ano, vale para 2016. Tem tempo para se discutir. Justamente. Isso, né? Aí eu falei, será que aquele era o momento correto de se votar o aumento? Por que fazer isso agora? Por que não fazer isso no segundo semestre? Quando a gente vai ter já um panorama do que o governo já fez, do que ele não fez, se a gente vai ter os impactos, por exemplo, da redução do custeio do governo. Eu até dei uma sugestão, que venda a residência oficial do Distrito Federal. Porra, quem é que não quer comprar, né? Que venda a residência oficial do vice-governador, de alguns secretários. Se vendemos praticamente quase que lotes e mais lotes para fazer um estádio, bancamos sozinho um estádio, quando os outros estados pegaram o dinheiro do governo federal. Né? Agora, eu acredito o seguinte, o governador Rodrigo Hollenberg está com muita boa intenção. Ele foi eleito, inclusive, com o discurso de não fazer mais do mesmo. Só que o que nós estamos vendo, que talvez a equipe técnica do governo não consegue encontrar saídas, não consegue ter criatividade para encontrar saídas para sanar alguns problemas que são naturais, que são normais de qualquer início de gestão. Tem que buscar dinheiro. Vocês aprovaram na sexta-feira a utilização dos fundos. Isso, não do orçamento, Sim. mas a utilização do fluxo financeiro dos fundos para fazer o pagamento dos profissionais da saúde e da educação. Quanto, Rodrigo? Você tem noção? Dá em torno de 140 milhões. Quer dizer, já dá para tapar bem o buraco. Já quita a dívida do passado. Né? Ficou estabelecido também que esse dinheiro só seria para pagar foi uma luta. O atraso? Foi uma luta, não só o atraso. Na realidade, o governo queria que a Câmara desse um cheque em branco, que ele pudesse mexer nos fundos até 2018. Eu falei, não, aí não dá. Não, né? Então tem que ser prazo determinado até dia 31 de dezembro desse ano e tem que ter destinação específica. Qual é a destinação? Para pagar os servidores da saúde e da educação. Porque esses 140 milhões poderiam ser, se desse cheque em branco, poderia ser utilizado para outras coisas aí. Você veja, uma outra coisa, por exemplo, que ele pode buscar dinheiro, e parece que já está tomando atitude, encaminhando a vocês lá, é o Refis, né? Oi, Renato, boa tarde. Boa tarde. Diga, amigo. O que acontece?
Eu queria perguntar ao deputado, Sim. seguinte situação, eu vi vocês falando de economia na saúde, Aham. eu sou aprovado no concurso da Secretaria de Saúde para motorista. O concurso vence esse ano Certo. e não há previsão nenhuma de chamar. Beleza, tudo bem. Só que o SAMU, somente o SAMU está fazendo 10 mil horas extra. É verdade. 40% do serviço está sendo coberto com hora extra. É verdade. É Né? verdade. E aí diz que não tem dinheiro para pagar, mas está pagando hora extra. E o concurso vence esse ano. Se não nomear... Ô, Renato, né? Sim, só uma pergunta, vence os 4 anos ou os 2 anos primeiros? já foi prorrogado. e Já foi vence- prorrogado, Vamos vencer agora mais está na 2, segunda né? prorrogação. Entendi. Isso, já foi prorrogado e o concurso vence esse ano. Certo. O que acontece? A gente estava com um problema que eles falavam que não podia chamar porque a gente não fez o teste prático. Uhum. Mas em janeiro saiu uma lei que foi a autoria do deputado Israel, que o governador sancionou, autorizando chamar além do cadastro. Os excedentes que chamam. Exatamente, os excedentes. E aí a gente fica numa situação assim, a saúde precisa de motorista, pode economizar, ao invés de abrir outro concurso, aproveitar esse pessoal, mas ninguém vê fazendo nada, está parado. Verdade. É verdade. Você sabe, só uma Obrigado, outra Renato. Você sabe se tem previsão orçamentária? Não. Não? Entendi. Tá ótimo. Esse aqui é um problema. Quando se paga hora extra, né? Tá fazendo o pessoal fazer carga dobrada. O Renato fez aqui a avaliação perfeita. Oh. Fizeram previsão orçamentária para pagar hora extra, mas não fizeram previsão orçamentária para contratar os motoristas. O problema, Renato, aí te respondendo, é isso. É que, mais uma vez, se utilizou um paliativo ao invés de se tratar a solução definitiva, né? Então, sabendo disso, já vou pedir um requerimento de informação ao secretário de Saúde para que ele possa informar, tá certo, o porquê que ele não incluiu, ou porquê os técnicos da Secretaria de Saúde não incluíram no orçamento do Distrito Federal a contratação dos motoristas, né, que ele falou, o Renato fez uma explanação perfeita. Perfeito. 10 mil horas Lógico. estão sendo pagas para hora extra no SAMU, que poderiam, parte disso, poderia ser utilizado para contratar os motoristas e diminuir o custo com a hora extra. E sobrecarga principalmente para aqueles que estão dirigindo a ambulância, você já Justamente. pensou? Justamente. Colocando em risco a própria vida, meu amigo. Justamente. Não é mesmo? A vida dele, a vida do paciente e dos médicos que estão acompanhantes dentro. e dos médicos. Ali é um Exatamente. bojo, né? É. Meu Deus do céu, dá uma olhada nisso com carinho. Bem, Renato, vamos não é a seguir. primeira vez que o Renato liga aqui e já fez essa mesma coisa, falou a mesma coisa para outros parlamentares aí, né? Mas parece que esqueceram. Aqui Não, mas nós vamos esqueceram, botar. porque eu estou vendo o Léo anotando todo dia ali, ó, né? E aí, Depois como diz eu o outro, não sei se ele deixou o telefone aqui, Ah. se o Renato deixou. Se não deixou, Renato, né? depois pode ligar lá no nosso gabinete que a gente vai te entregar a cópia desse pedido aí, tá bom? Tá certo. Quando você fizer, você manda para mim, Perfeito, que o perfeito. Renato está todo dia com a gente aqui. Ótimo. Né? Você fez um negócio que eu falei assim, gente, mas não precisava disso. Você fez um projeto de lei dizendo que o governador, seja lá quem for ele, não pode inaugurar obra inacabada. Na minha terra, obra inacabada você não inaugura nunca, Rodrigo. É o óbvio, né? É o óbvio. É o óbvio. Mas vou te dar um exemplo, Celso. O caraca, centro administrativo está inacabado e inauguraram ele. Como é que a gente faz isso? Aquilo foi mas custou, inclusive, os Na bens realidade, do Agnello sendo penhorados. Na realidade, aí. é mais para provocar um debate. É lógico. Certo? E, Eu sei obviamente, disso. para deixar o que é óbvio claro, né? Porque muitas vezes o gestor, até aqui vamos falar, Celso, muitas vezes o gestor, até para fazer política, né? Isso acontece muito perto da eleição. O cara tá ali, né? Administrador regional, ou é secretário e tal, aí agiliza vamos dizer assim, a obra, entrega ela inacabado. E inacabado não é só na Está estrutura cortando física. a fita e o pessoal está terminando a obra lá dentro. Falando, mas então não é só demora na mais estrutura- 5 minutos aí. Ó. Mas não é na estrutura física. Por exemplo, o que adianta a gente entregar, por exemplo, uma UPA sem ter profissionais para atender o povo? O que adianta você entregar uma escola sem ter professores lá Verdade. dentro? O que adianta As você... creches sem poder As atender creches a sem poder meninada, atender. né? É Então verdade. é muito fácil você entregar o prédio público pronto sem ele estar em condições de atendimento da sociedade. Então a nossa lei, ela determina, o nosso projeto de lei determina justamente isso. E assim, é um desafio. É um desafio para que o gestor público possa usar a coisa pública e entregar pronto para a sociedade. Porque muitas vezes nós cobramos da iniciativa privada que faça um bom atendimento, não é verdade? Claro. Por exemplo, a gente vai aí para as lojas de telefonia celular, a gente cobra um bom atendimento. E por que não o governo não fazer esse tipo de coisa também? Entregar um aparelho público funcionando 100%,
com os profissionais, com todos os equipamentos, com tudo acabado, tudo bacana. Ou seja, para que a população possa usufruir daquilo. Porque senão fica um elefante branco igual o centro administrativo. Algumas pessoas pelo nosso Facebook, aliás, o Renato pode até deixar também, né? No Facebook Diário Brasil TV Gênesis, pode fazer esse contato, falando sobre a questão também do governo anterior, que no apagar das luzes chamou mais de 100 mil pessoas para entregar documentos. Do morar bem. Do morar bem. Isso. Quer dizer, é óbvio e ululante que ele pensou em 100 mil votos, né? E não só em 100 mil, porque a família quase sempre, no mínimo, tem mais 1, 2 votos lá dentro. Né? Daria para ganhar a eleição, inclusive. Mas aí sobrou para o governo atual, porque todo mundo fez essa entrega. É verdade. E aí, como é que fica isso? E inclusive estão acenando que o PAC lá embaixo começou a entrar também, como diz o outro, em ritmo de despedida. A Folha de São Paulo hoje tem um comentário, um dos comentaristas da Folha de São Paulo diz que ao Levi, por exemplo, vai competir única e exclusivamente agora encontrar palavras para dizer o PAC já era. E aí, se não vier dinheiro de lá de baixo, nós não fazemos um barraco. Essa lei, inclusive, se você falou, vai impedir que o gestor faça o que aconteceu, que é convocar as pessoas para entregar a documentação sem ter sequer a unidade habitacional pronta. Nós tínhamos, pronto, salvo engano, 10 mil unidades habitacionais e foram chamados 100 mil para entregar a documentação. Espera aí, existe um disparate. Essa lei, esse projeto de lei que nós apresentamos, né, como você bem falou aqui, vai proibir o gestor justamente fazer isso que ele fez, que é entregar, fazer uma movimentação para gerar uma expectativa e essa expectativa à frente ser frustrada porque as unidades não estão prontas. Isso não foi só aqui, né? Não é só do Distrito Federal que acontece. Não, foi no Brasil todo. Isso é no Brasil inteiro, em tempo de eleição, amigo, né? Daqui mais um ano, por exemplo, o ano que vem, que já se fará eleições aí para a prefeitura, isso vai acontecer de novo, né? É verdade. E assim, o que o nosso propósito, inicialmente, vamos dizer assim, é cutucar numas questões que parecem óbvias para a sociedade. Mas bota em discussão, é o que você falou. Mas botar em discussão, trazer para a pauta, chamar a responsabilidade do gestor, o gestor não usar da máquina pública para enganar a sociedade, nem o cidadão, para dizer assim, eu entreguei 10 UPAs, tá? Elas estão funcionando? Estão atendendo? Eu entreguei 50 escolas, estão funcionando? Estão atendendo? Quantas pessoas estão atendendo? Quantos professores tem lá? Verdade. Nós vimos hoje, tem um caso, sabe, que eu queria aqui tocar no seu ponto, o Centro de Ensino Especial, estão alguns sem professores e alguns alunos não conseguiram ir para a escola porque tem 160 ônibus adaptados, parados, sabe aonde? No estacionamento da TCB, que estão lá há 2 anos, sabe por quê? E não botaram para correr, né? Não, você sabe por quê? Vou te falar que você vai ficar revoltado como eu. Você sabe por quê? Já vou te atender, Zé Portela. Não, só isso, eu vou te falar, sabe por quê? Porque não botaram a plaquinha de patrimônio, só isso. Brincadeira. É sério. 2 anos parado porque não botaram a plaquinha de patrimônio. Aquela que a gente põe aqui na cadeira. Isso, aquela que você bota na cadeira. Falei, me chama lá que eu vou grudar com o Durex as plaquinhas. Pronto, é isso? Esse é o problema? Caramba, vamos fazer uma doação para eles, né? Não, as plaquinhas tem. Vamos tem junto tudo, lá, fazer a mão de obra. São tantos ônibus que a gente faz meia hora, a gente faz, né? Meu Deus. Ô Zé Portela, boa tarde. Tá ouvindo? Tô sim, diga aí, amigo. Então, é o seguinte, eu estive outro dia, o senhor estava falando com o doutor Michel, e eu dei meu parecer pedindo a ele uma autorização para eles lutar aí, porque nós pagamos a SEB e a ANEL diz que a SEB nos dá um comprovante todo fim de ano. Isso. Do balanceamento do pagamento, que sai na nota do sol. Eu telefonei para a SEB, ela mandou ir para a ANEL. A ANEL mandou entrar com uma ação, que se eu estar interessado, que eu estou com ação contra a SEB para nos dar aquele comprovante. Eu digo, não, eu não vou fazer uma coisa assim, isso tem que ser para todo mundo. Inclusive, não só, eu queria que o senhor pedisse aí o deputado, para ele lutar para que nós pagamos em condomínio, em CAES, todo fim de ano recebeu uma nota. Boa. Não é importante isso? Claro que é importante, Jô. Pois aí eu telefonei para lá e receber o telefone e ficar quieto. Não, é importante. Seu Zé, isso. Nós vamos fazer o seguinte. Esse aí o Edson pegou o telefone dele lá, viu? Nós vamos fazer, inclusive na audiência, na convocação do presidente da SEB, nós vamos perguntar o porquê que ele não está atendendo isso, né? Que é a resolução da ANEEL e realmente tem que cumprir no final do ano, para todo mundo tem que mandar um documento especificando... Você está em dia, né? Você está em dia e que você pagou... Efetuou tal pagamento e tem isso tudo mais, né? E especificando o que você pagou e quanto você gastou.
Rapaz, o sistema bancário deveria fazer isso também, não faz. Né? Falta de cobrança realmente, né? Eu assustei outro dia, né? Ainda falei, só podia ser banco lá de fora mesmo. O Citibank me mandou um papel, né? Mas foi logo no começo de janeiro, te mandou, né? Lá de acordo com a lei e tal, dos outros eu nunca recebi absolutamente nada. A gente recebe carta, né? De cobrança, né? Ah, sim, quando eu tô no vermelho, a gerente liga na hora, né? Se tá sobrando um cascainho lá, ela não liga de jeito nenhum. Nem liga, já passa direto. Né? Meu Deus do céu. Mas, Celso, é isso. Então, nós estamos, na realidade, colocando alguns projetos aí para provocar o debate. Queremos, obviamente, que seja aprovado. Né, Agora, qual a ação? Você é meu freguês aqui do programa, né? O Rodrigo, eu sempre fiz questão. Quando eu falo de criança, quando eu falo de adolescente, né? O Rodrigo é sempre uma presença constante no nosso programa, porque você tem um trabalho maravilhoso, né? No Brasília contra a pedofilia, junto aos conselhos tutelares. Você nunca deixou essa vertente da criança. Justamente. Você já parou para pensar nisso também? Já, na realidade, já tomamos algumas atitudes. 3 minutinhos finais. A primeira atitude, nós protocolizamos na Câmara a criação de uma comissão especial para investigar os crimes de pedofilia no Distrito Federal. E não só investigar, mas ver o porquê que eles acontecem e quais são as estruturas que são necessárias para a gente combater esse tipo de crime. Segunda coisa, protocolamos também um projeto de lei que inclui nas matérias do ensino fundamental e médio o que a gente chama de combate à pedofilia, para ensinar a criança. Tem inclusive um material daqui da Sara Nossa Terra, da Bispa Lúcia Rodovalho, um material fantástico, que é Você Especial para Deus, que ensina a criança a identificar a ação de um pedófilo e até fugir dessas ações. Então nós estamos fazendo um projeto de lei para incluir isso nas matérias do ensino fundamental e do ensino médio aqui do Distrito Federal, que é uma ação de proteção. Tivemos um trabalho efetivo agora, na sexta-feira. O governo queria mexer no Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente. Nós não deixamos. Nosso bloco, eu sou líder do bloco Amor por Brasília, então o nosso bloco protocolou lá uma emenda para retirar, né, o fundo da criança dentro do mesmo, dentro do bolo que foi colocado os outros fundos. Porque, assim, tudo bem, os outros fundos são importantes, são, mas o da criança e do adolescente, mexer no fundo que cuida de criança, eu acredito que seria um crime. Me dá um minuto que eu tenho uma pergunta, eu não quero falar com o deputado, não quero falar com o pastor Rodrigo Delmasso. Amigo, eu estou perguntando para o pastor, porque no pastor a gente confia plenamente. Brasília está meio que assustada com tudo isso que está acontecendo. Nós estamos pisando em ovos. A população está sem saber o que vai caminhar para fazer. Tem saída, pastor Rodrigo Delmasso? Tem. Além da oração, porque estamos mais orando, porque nós estamos orando. Saída tem. Agora, para ter saída, nós precisamos ter duas coisas. Coragem para enfrentar os problemas e competência para que do caos se encontre soluções. Saída tem. Nós tivemos alguns exemplos de alguns estados que passaram por uma situação muito parecida e conseguiram se recuperar. O Distrito Federal tem o maior orçamento per capita do país. Nós temos um orçamento de 40 bilhões, enquanto o estado de Ceará tem de 18. Nosso amigo estado vizinho, Goiás, tem 20. Um exemplo, Goiás tem 10 secretarias, nós temos 24. Por que não reduzir a quantidade de secretarias para o tamanho dos anexos do Palácio do Buriti, que são 15 andares? Por que não de 24 para 15? Precisaria mais do que isso, né? É isso. Não precisava nem daquele, não precisa de um centro administrativo. Daquele negócio que fizeram lá, aquele centro administrativo, que já foi passivo de um problema, custando aí os bens do governador Aguinello, né? E tudo mais. Quando a gente tem aqui, no centro da cidade, um centro administrativo, né? Bom te ver, amigo. Um abraço. Né? Gás, muito gás. Que o Papai do Céu te dê muito gás para você continuar nessa sua aí. É isso aí. Obrigado e obrigado também aos nossos telespectadores. Pode entrar conosco lá no nosso gabinete, né? 61-3348-8042 pelo telefone ou pelo nosso site, né? rodrigodelmasso.com.br. Se você tem algum smartphone, seja ele iPhone ou qualquer Android, você pode baixar um aplicativo que nós criamos chamado Gabinete 24 Horas. Ali você acompanha tudo que a gente está fazendo, pode mandar sugestões, críticas, falar conosco. Lá tem um íconezinho que você liga para a gente. Então baixa isso aí e fale conosco. Nós queremos que você participe do nosso mandato. Tudo bem. Obrigado. Um abraço. Obrigado por você também.